Então, vamos para o item 106 e 107 da pauta. Doutor Raide. Ok, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o processo rapidamente. Item 106 é o final 2007-45, diz respeito às contribuições. A gente já iniciou o julgamento dele. A decadência é aquele caso que os senhores, por maioria, entendeu que não se aplica o instrumento da súmula 99 aqui, como antecipação de pagamento. Aí eu digo, feitas essas considerações, reconhecida e admitida a decadência total da exigência fiscal, uma vez vencido em nosso entendimento, passamos a contemplar as demais questões de mérito. Mérito, contribuição sobre a receita bruta proveniente da aquisição de produtor rural pessoa física. Aí eu digo, a presente autuação refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social, parcela devida pelo produtor rural, pessoa física, conforme relatório fiscal, informação fiscal de diligência, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, bem como da contribuição destinada ao Senar e ao SAT-RAT no período abril 2000 a 12 de 2000. A contribuição sobre a comercialização da produção está descrita no artigo 25 da Lei 8.212, que aqui transcrevo. Com base no exposto devidamente respaldado, encontrar-se-ia o trabalho da auditoria fiscal. O problema surge face ao julgamento pelo STF do recurso extraordinário aqui descrito, cujo plenário deu provimento ao recurso em acordo com a seguinte emenda que transcrevo. Discutiu-se naqueles autos a constitucionalidade da contribuição exigida com base no artigo 25 da Lei 8.212, com redação dada pelas Leis 8.540 de 92 e 9.528 de 97, incidente sobre o valor da comercialização da produção rural, tendo como contribuinte um empregador rural, pessoa física. É sabido que a Constituição de 88 estabeleceu a tributação incidente sobre a comercialização da produção rural para os casos da economia familiar. Artigo 195, parágrafo 8º. Em face disso, a Lei 8.212, no artigo 25, originalmente determinava que apenas os segurados especiais, ou seja, produtor rural individual sem empregados ou que exerce atividade rural em regime de competência familiar, passariam a contribuir de forma diversa, mediante a aplicação de uma alíquota sobre comercialização da produção. Todavia, com a edição das Leis 8.540 e 9.528, que alteraram a redação do artigo 25 da 8.212, passou-se a exigir tanto o empregador rural pessoa física, como do segurado especial a contribuição com base no valor da venda da produção rural. Quanto a este ponto, o STF manifestou-se pela inconstitucionalidade da exação questionada, conforme decisão proferida no RE 363852, no sentido de que houve a criação de uma nova fonte de custeio da Previdência Social e que tal iniciativa deveria ser tomada mediante a aprovação de lei complementar, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 195 da Constituição Federal. E pede saber se este modelo previdenciário trazido pela atual redação do artigo 25 da Lei 8.212, introduzido, se amoldaria aos preceitos constitucionais previstos no artigo 195 da CF. Portanto, de pronto, podemos concluir que a exigência de contribuições sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas até a edição da lei, da lei 10.256 de 2001, ou seja, para lançamentos que envolvem competência até a edição da referida lei, encontram-se abarcados pelo manto da inconstitucionalidade, conforme decisão proferida pelo STF, acima transcrita. Aí eu cito aqui o artigo 62A desse regimento interno, que é de observância obrigatória deste conselheiro, desse conselho. Portanto, decidiu o STF que a inovação da contribuição sobre comercialização de produção rural da pessoa física
não encontrava respaldo na Carta Magna, até a emenda 20 de 98, decidindo expressamente pela inconstitucionalidade acerca das leis 8540 e 9528, razão pela qual compete a este Conselho, em observância ao já dito artigo 62-A, determinar a improcedência do lançamento envolvendo períodos anteriores a 2001, a vigência da lei que eu já citei também. Eu cito ainda, continuo citando aqui, confirmando o entendimento, outro RE. Vou continuando, aí eu cito a lei 10.256 de 2001 e concluo. Isto posto com a entrada em vigor da Lei 10.256 de 2001, editada sob o manto constitucional aberto pela Emenda Constitucional 2098, passam a ser devidas as contribuições sociais a cargo do empregador rural pessoa física, as alíquotas de 2% e 0,1% incidentes sobre a receita bruta, provenientes da comercialização da produção, nos termos assinalados no artigo 25 da Lei 8.212, com redação que lhe foi introduzida pela Lei 10.256. O caso ora sob análise, conforme acima destacamos, envolve contribuições para o período de 1/4/2000 a 31/12/2000, permanecendo em litígio apenas a competência 12 de 2000, tendo em vista a caducidade das outras competências. Ou seja, essa competência, esse período, não é coberto pela regência da Lei 10.256 de 2001, devendo ser declarada improcedente a ejação nos modos da inconstitucionalidade declarada pelo STF. Em relação às contribuições destinadas ao Senar, eu falo aqui que possui previsão no artigo 6º da Lei 9.528, de 97, e digo, essas contribuições não foram objetos de reconhecimento de inconstitucionalidade no recurso extraordinário já citado. Desse modo, permanece a exação tributária. Tá? E aí eu continuo também, mas, enfim, eu mantenho aqui a contribuição destinada ao Senar. Quanto às demais razões do recorrente, eu digo que ele não questiona o mérito propriamente dito da demanda, focando sua argumentação na falta de clareza dos fatos geradores, bem como a ausência de fundamentação legal, que, como já dito anteriormente, era esse o fundamento do voto, eu afasto, portanto, concluo, uma vez vencido na decadência, voto de conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar parcial provimento para afastar as contribuições devidas à Seguridade Social, parcela devida pelo produtor rural, pessoa física, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. Esse é o meu voto. Tô falando aqui, muda, né? Vocês têm que me alertar, porque às vezes eu tô escrevendo a ata, eu tô no mesmo computador. Eu tô aqui falando e... Mas eu nem vi a senhora falando, achei que a senhora estava só escrevendo. A questão da decadência a gente já votou, né? Então agora é só a questão do produtor rural. E aí você vai excluir só a contribuição previdenciária e manter o Senar, não é isso? Isso. Tá. Cléberson. Eu estou de acordo, só que aqui a estrutura aqui do voto, doutor Raid, talvez, só fala em mérito, né? Na verdade, não é mérito, né? Porque depois... Ele não abordou mérito, né? É que ele ficou botou vencido na mérito. prejudicial de mérito. Acho que talvez seja esse o raciocínio, doutor Raíl. Não, são dois aspectos. Eu digo assim, o recorrente não questionou mérito. Não questionou o mérito. Então, assim... A gente está reconhecendo por conta da inconstitucionalidade, né? Não sei bem se é mérito, né? Porque tem um tópico aqui que o senhor abriu mérito, aí depois, demais razões, o senhor diz que
Não, é porque eu fiz a estrutura da forma que deu para fazer diante do tempo, né, doutor Cláudio? Não foi a mais organizada, de fato, Não, mas... sim, mas é só para ali entenda minhas palavras como Não, eu um sei. propósito de Sim, eu colaborar aí, sei. né, Não, mas aí o senhor sugere que eu faça como? Faça essa divisão como? porque Porque já, não assim, já a questão prejudicial que é sobre a decadência que é lá em cima. assim, eu tinha entendido que o contribuinte ele não abordou mérito. Não abordou. Então, tem que só fazer um encaixe assim dessa questão constitucional. Ele não abordou o mérito, mas mesmo assim é inconstitucional. Tem que fazer algum encaixe, né? Entendi. Mas Fazer uma na parte introdução nesse dispositiva sentido, fica né? complicado. Porque Como, doutor Pinheiro? porque é inconstitucional. E o segundo ponto é só que na sua conclusão. Eu estou no arquivo 106.1, né? Isso. No caso, o senhor está votando. É porque eu deixei a conclusão da decadência para o voto vencedor, né? Na decadência, sim. Porque aqui na sua conclusão parece que O essa senhor pode conclusão colocar aí, vencido na talvez prejudicial da isso, decadência, voto por dar parcial provimento, e daí segue. eu acho que essa parte do vencido ela tem que estar mais próxima aqui do final, porque senão dá uma falsa ideia aqui do seu voto. São só observações que não influem no resultado, né? Só é a estruturação aqui devido a particularidade do contribuinte, ele alega aspectos cerceamento de defesa, né? Falta de identificação do produtor rural. Aí aquela história, mas isso não é mérito do recurso voluntário? Tem aquela divergência, o que é mérito não é mérito no recurso. Mas É um assim, mérito propriamente dito, né, que eu falo, né? Ele não enfrenta, né? Pode pois ser é, mérito do recurso, mas não do processo. Né? Tira a mas palavra mérito, pronto, está resolvido. então eu acompanho no sentido do voto então do doutor Raid, que é para manter no lançamento apenas a contribuição do Senado, a competência 12 de 2000 e Isso. de dezembro de 2000, né? No valor original de R$ 20,70. Que beleza. Essa é a Olha nossa aqui, discussão. eu escrevi assim, após membros dar provimento parcial ao recurso, dar provimento parcial ao recurso voluntário para A, por maioria de votos, reconhecer a decadência até a competência 11 de 2000, B, por unanimidade de votos, excluir o lançamento das contribuições devidas à Seguridade Social. Pronto, Senar fica, né? Está no voto. Quanto à decadência, vencidos os três que davam provimento ao recurso. E eu resignava, ok? Então, vamos lá. Pinheiro. Não, eu acompanho na mesma linha do Dr. Cleberson. Acompanho o voto do Dr. Cleberson. O voto é do Raid, Porque é né? o Só Dr. precisa Raid, né? Na verdade, é reestruturar. porque a decadência. Agora só estamos votando a segunda parte. Então, A decadência já foi votada. Andréia. a senhora dividiu em 3, daí eu acabei me perdendo. Não, eu dividi em 2. Eu dividi em 2. Peraí. Só esclarecendo. Eu pus dar provimento parcial ao recurso voluntário. A, por maioria de votos, reconhecer a decadência até a competência aos 2000. B, por unanimidade de votos, excluir o lançamento das contribuições devidas à Seguridade Social. Quanto à decadência, vencidos Raide, André e Matheus, que davam provimento ao recurso. Ali eles já davam. Designada, eu.
Tá, onde que eu parei? Na Andréia. Me acompanhe. Oi, acompanhe. Relator. Rodrigo, Acompanhe, relator. Matheus, Com o relator. André. Acompanhe. Então, dessa forma que eu acabei de ler. O acordo vai dar provimento parcial, por maioria reconhecer a decadência até competência aos 2000 e, por unanimidade, excluir as contribuições devidas. Quanto à decadência, vencidos Raí de André e Matheus, que davam provimento ao recurso. Designada, quanto a decadência de voto vencedor, quanto a decadência de novo, que é só isso, a conselheira Miriam. Beleza. O 107. Só muda o período, né? Esse é a partir de 2001, né? Então, Aí, tem essa parcial. também vai até a questão da 2005 esse decadência próximo, né? é por maioria que não tem, afastar. Aí sobra só o mérito. O mérito não, a questão da retenção. Por maioria de votos. Eu estava anotando aqui, tá? É 2007, 90, o período aqui é de janeiro de 2001 a 12 de 2005. A decadência, eu entendo pelo princípio do recolhimento, né, que já, como visto no processo anterior, já somos vencidos. Aqui, então, não se aplica a decadência, no caso do voto vencedor. E o mérito, assim, vou ajustar aqui, né, como já combinado também no outro processo, eu chego à mesma conclusão. Eu não delimito data, porque não deu tempo de ventilar de quando realmente iniciou a vigência da Lei 10.256, né? Então, eu trago a mesma conclusão do voto anterior, acrescentando a seguinte frase. O seu resultado do recurso é decretar a decadência dos fatos geradores até competência 3, que no caso será vencido, e dar-lhe parcial provimento para afastar as contribuições devidas à Seguridade Social, parcela devida pelo produtor rural, pessoa física, incidente sobre o valor receita bruta, relativo ao período anterior à vigência da Lei 10.256. Que é 10 de 2001, certo? É melhor precisar aqui para dar a liquidez certinha. É 10. Não deu tempo para eu ver. Em vigor. A entrada em vigor, né, dos efeitos. Mas por que não posso colocar aqui até a competência 10 de 2001? Posso. Coloca em vigor, é melhor. Não, eu prefiro delimitar a competência. É muito mais fácil do que a pessoa ter que ficar olhando lá quando é que foi. Ué. É que normalmente a Câmara Superior, eu já vi as decisões, eles sempre fazem nesse sentido, eles não delimitam. Os acordos normalmente não delimitam, eles colocam nesses termos genéricos, como fez o doutor Rainha. É mais fácil escrever isso aqui. Agora, eu estou pensando é o seguinte, até... Eu não tenho problema nenhum, só que eu coloquei assim porque não deu tempo de verificar lá, de ir lá para ver. Pois é, mas na ata eu vou colocar já até 10, que é mais fácil, mais rápido, mais fácil. Acho que a competência 10, ela nem faz parte do lançamento. Ah, é 9, pula para 11. não, mas eu vou até, quer dizer, tudo que for antes disso, né? Agora, como é que vai ficar o resultado aqui? Eu vou colocar por maioria de votos, afastar a prejudicial de decadência, certo? Agora, por unanimidade de votos, excluir o lançamento das contribuições devidas à Seguridade Social até a competência 10 de 2001. Ponto. Quanto à decadência, vencidos os conselheiros Raide, Andréia e Matheus, que a reconheciam até a competência, qual, Raide? Até a competência março. É março? Março de 2001. 3 de 2001. Março. Ok. Então, ficou assim. Por maioria de votos, afastar a prejudicial de decadência. Por unanimidade de votos, excluir o lançamento das contribuições devidas à Seguridade Social até a competência 10 de 2001.
Quanto à decadência, vencidos os conselheiros Raí, André e Mateus, que a reconheciam até a competência 3 de 2001, designados de voto vencedor, quanto à decadência, conselheiro Emília. Pronto. Aí você só coloca lá até o período anterior à vigência, ou seja, 10 de 2001, tá? Porque aí justifica eu ter colocado aqui na... Mas não é julho, 10 de julho? Não, julho foi a publicação, mas ela só entra em vigor 3 meses depois, né? Aí, como o faturador é mensal, ela tem a noventena. A lei é de julho, certo, Sim. Matheus? Mas você tem que ter agosto, setembro, outubro de noventena. Tô lendo aqui, para esses efeitos é mais. Tava confundindo. Né? Então tá. Uhum. Então, ok. Então, o 106 e o 107, processo julgado no dia 5, no período da tarde. O próximo, na sequência aí, para a gente adiantar. Ok. É Rodrigo, item 118. Isso aqui, ó. Não, esse é outro, mais simples. Esse aqui, então, na origem, a NFLD foi sobre acidente sobre a remuneração, parte da empresa, o relatório fiscal. Qual o número, por favor? 118. Obrigado. Intel Empresa de Construção Limitada. Contribuição, parte do acidente sobre segurado empregado, remuneração de contribuinte individual correspondente à parte segurada, parte da empresa e terceiros. E aí, aqui no relatório, ele fez a aferição direta de obra, pelo CUB. Também tem os levantamentos aí que eu cito em relação à remuneração de contribuintes. Eu acabo citando essa lavratura desses documentos. A ciência da autenticação. E aí, na impugnação, ele falou sobre o processo de aferição direta, o erro de valor em retirada a título de prolabore e valor de multa e juros. E aí, já na DRJ, saiu toda a parte da aferição direta, pelo CUB. Para os demais levantamentos, que é relativo a esse estabelecimento aí, que eu cito, não houve recolhimento, ainda que parcial, de créditos lançados após a competência de 2002, razão pela qual foi afastada a exigência até esse período. Então, a ciência da corte é recurso voluntário. Ele alega basicamente a decadência de um período aí que ficou no discriminativo analítico de débito, e esse prolabore. Ficou uma cobrança aí nos meses de competência 1 de 99, 10 de 2001, os valores de R$ 3,90 e R$ 89. Ele fala desse prolabore, fiscalização atribui um valor, e ele fala que o valor foi menor que foi atribuído. O preço do recurso, e aí cito aí que a DRJ excluiu todos os valores lançados até competência 11 de 2002. Esse trecho aí do voto, procedência parcial do lançamento, todos os valores lançados. E ela alegou que nesse demonstrativo analítico de débito retificado foi mantida a exigência. E aí, pelo demonstrativo, não foi retificado esse levantamento DAO aí. Sobrou esse pedaço da 1,99, 10 de 2001. E aí eu estou provendo essa parte. Em relação ao prolabore, né, foi pagamento feito esse contribuinte individual, Jorge Alberto Dias, e no relatório de lançamento a fiscalização por esses valores aí, a competência, né, a maioria é R$ 600. Aí o que coroa
essa competência 9, 10, 11, 12 tem um valor de 2.200, 1.800, ali em um de 2006. E aí, no mesmo relatório, seu levantamento CID, se extrai que os valores das competências 2 de 2005 a 12 de 2005 foi obtida a folha de pagamentos, isso é o relatório da fiscalização, enquanto o valor da competência 1 de 2006 foi declarado em GFIP. Recorrente alega que, assim como o prolabore pago dos meses 2 de 2005 a 5 de 2006 foi de 600, também foi de 600 prolabore dos meses 9 de 2005 a 1 de 2006. E aí juntou uma declaração desse contribuinte individual. E aí, para mim, todavia, entende-se que tais declarações não são suficientes para afastar a exigência, em que pese a disparidade entre os valores das competências 9 do 5 a 1 de 2006 e as demais, o lançamento foi efetuado com base em documentos da própria recorrente obtidos durante o procedimento fiscal. Embora a sede de impugnação recorrente tivesse, em primeiro momento, sustentado erro de cálculo no lançamento, o recurso afirma que a contadora cometeu erros na elaboração das folhas de pagamento de GFIP. No entanto, não apresenta a GFIP retificada. Há que se reconhecer dessa forma que declarações apresentadas somente em grau recursal não apresentam força probatória suficiente para afastar o lançamento, ainda mais considerando que foi o contribuinte individual em comento, que é sócio administrador da empresa, que atendeu à fiscalização, portanto, com plenas condições de proceder a eventuais correções e fornecer a documentação durante o procedimento fiscal. Nesse contexto, acrescente-se ainda que na folha de pagamento juntada aos autos, pela fiscalização, né, folha 345, relativa à competência 9 de 2005, consta a assinatura do próprio contribuinte, atestando o recebimento pela labore no valor de 2.200, que diminui ainda mais o caráter probante dos documentos em anexo ao recurso. E é com isso, do recurso, do provimento parcial para esclarecer a exigência do levantamento da competência 99/10/2001. Isso não é meu nome. Eu vi com o áudio aberto. Aí. Alguma pergunta? Você não fez aquela diferenciação entre a competência da guia e a competência DAO? Que a gente andava fazendo em umas últimas decisões aí. Mas não era por... Tanto faz, o lançamento DAO já foi feito, independentemente da competência da guia, que evidentemente é a anterior, a própria competência do lançamento DAO também já estava excluída. Eu vi isso por conta porque lá, essa da competência da guia não era por conta do 173 ou do 150? Uma diferençazinha no prazo ali? Se aplicaria a contagem a partir lá da competência da guia e não da competência dos acréscimos gerados pelo DAO. Isso, só que aqui a do DAO é 2001, competência 10/2001, o lançamento foi em 3 de 2008, aí eu nem vi isso. É TKD de qualquer jeito, tanto faz. Mas não tem, por exemplo, a competência DAO de 6 de 2003 não estaria atingida? Hã? A 6 de 2003 não estaria também atingida? Pois a competência da DAO no DAD de 6 de 2003, se o senhor for no anexo DAO, ela se refere a uma competência guia. Cadê o DAO? Deixa eu ver. Ela se refere a uma competência guia 8/2002. Não, me perdi. Cadê? Não, tá fora. Tá fora do período. Ah, não. A DRJ declarou até 11/2002, não foi? Foi. Tá. A competência 6/2003 se refere a uma competência guia 8/2002. Daí estaria dentro, se for pela competência da guia. Entendi.
Só tem que avaliar a decadência para isso. Não é só falar que esqueceu de excluir. Considerando que a gente tem mantido a competência da guia, né? Então, eu... Acrescenta 6 de 2003, hein? 6 de 2003, nisso. Porque peraí. É só acrescentar essa parte da decadência. Tá. Eu vou ver. Continua sendo provimento parcial para excluir o lançamento efetuado no levantamento DAO nas competências 199, 10, 2001 e 6 de 2003, né, Pinheiro? Isso, 6 de 2003 e acho que é interessante colocar entre parênteses competência guia 8 de 2002. Isso. Porque alguém olhando isso daí pode achar estranho. Então, coloca entre parênteses competência guia 8 de 2002. Eu abro um pouco aqui só para decadência, avalio só essa competência aí. Isso. Isso aí. Então tá. Na verdade, não é só 8, não. Ela vai de... Cadê? De 4 de 2002 a 8 de 2002. 4, 4, 5 e 7. O senhor está vendo pelo DAO. DAD, né? Tá, as guias, né? Mas o mês da competência é o 6, né? 6 de 2003, não é isso? O lançamento. No DAD é 6 de 2003. Tá. Mas o voto explica daí. Tá, pois é. Eu coloquei excluir o lançamento efetuado no levantamento DAO nas competências 199, 10, 2001 e 6 de 2003. Porque todas até... Todas são por causa de decadência. A guia 4, 5, 7, 8, é tudo na competência, é tudo esse... 6. Ok. 6, 3. Cleberson. Então, a decadência, uma parte foi alegada, outra parte está sendo reconhecida de ofício. Isso. 6 de 2003 é. Acompanho. Primeiro. Não, Aí, aí. já falou? Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos, tá? Provimento parcial recurso voluntário para excluir o lançamento efetuado no levantamento DAO nas competências 199, 10, 2001 e 6 de 2003. Essa é reconhecida no CAF. Muito bem. 119, Clébios. Só um momento, o 115 ele foi? Não. Não, né? Não. Tá bom, obrigado. Não, 819. Tem como recorrente a Associação Desportiva Cultural Eletropaulo. Trata-se lançamento contribuição previdenciária de contribuições descontadas dos segurados empregados. Resultado de uma ação fiscal específica, batimento GFIP, valores declarados, com valores recolhidos, GPS. Exceto 13º salário, que foi obtido por meio das folhas de pagamento. Período 5 de 99 a 1 de janeiro de 2005. No caso, caracteriza apropriação indébita, segundo a fiscalização. Ciência da autuação, 29 de setembro de 2005. Previamente à decisão de primeira instância, o processo foi baixado para apropriar pagamentos realizados pela empresa até a data da notificação, nas competências abril, maio e 13º todas do ano de 2013.
Depois de realizar essa apropriação, o processo seguiu para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Aqui eu vou revisar se é a Procuradoria da Fazenda Nacional ou era a Procuradoria Federal. Mas seguiu para a manifestação do órgão de apoio judicial, para a manifestação quanto aos efeitos do processo administrativo, a respeito dos efeitos para o processo administrativo, com relação a uma ação declaratória, essa que eu indico, que foi ajuizada pela associação, em face da Eletropaulo, suas sucessoras e também da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. O resultado da diligência foi comunicado à autuada com abertura de prazo para manifestação. Aí a autuada juntou centenas de cópias de documentos, reiterou os termos da impugnação com pedido de improcedência. No ano de 2009, foi apresentado o recurso voluntário. As alegações em si são as seguintes: embora tenha sido apropriados recolhimentos na fase do contencioso fiscal, resultando na improcedência de parte dos valores cobrados na notificação, novas exclusões devem ser feitas, tendo em conta os comprovantes de pagamento chutado aos autos. A falta de recolhimento de contribuições deu-se decorrência de dificuldades financeiras no período, não havendo dolo ou ilicitudes. Houve interrupção de repasse de recursos financeiros pela Eletropaulo, a associação, de modo que ela ficou sem condições de arcar com o débito tributário. Além disso, a recorrente é alvo de inúmeros litígios na Justiça do Trabalho, decorrentes, oriundos de demissões de empregados, para os quais busca acordo. Diante da gravidade da situação financeira, requer anistia total ou parcial do montante do crédito lançado, após o abatimento dos valores já pagos. Se não houver possibilidade de anistia, de perdão, pleiteia, então, a extinção das multas ou redução delas, permitindo, desse modo, a quitação do saldo remanescente por parcelamento. E, para demonstrar a veracidade das alegações, requer o deferimento da prova por todos os meios admitidos em direito, em observância ao exercício do direito de defesa. Conhecido o recurso, no mérito, o acordo de primeira instância, ele reconheceu a decadência parcial do crédito lançado. Além disso, nessas competências que eu cito aqui, maio de 2004 a agosto de 2004, outubro de 2004, novembro de 2004 e 10º desse ano, a decisão de piso retificou o débito, dada a existência de recolhimentos realizados antes da data da ciência da notificação. Esse critério foi adotado pela decisão. Essa ciência ocorreu em 29 de setembro de 2005, conforme já dito. Recolhimentos esses que não tinham sido deduzidos. Por sinal, quanto a esse aproveitamento de recolhimentos realizados, a decisão de piso, a qual de primeira instância examinou minuciosamente a documentação carreada aos autos, e eu trago aqui, reproduzo essa análise. Folhas 1211 a 1217 do processo. Então, ela é uma análise extensa, conforme pode ser verificado, com citação de folhas. Então, há toda uma aparência de uma análise minuciosa da documentação, um por um dos documentos, pela decisão de piso. Então, eu digo que no recurso voluntário, a empresa faz a juntada de uma massa de documentos, sem preocupar-se em correlacioná-los ao lançamento fiscal, utilizando-se de uma alegação genérica para solicitar a reanálise do conjunto probatório. O apelo recursal também deixou de impugnar especificamente os fundamentos do acordo de primeira instância para decidir sobre os fatos. Aliás, toda a documentação que acompanha o recurso recursal, o apelo recursal,
já foi apresentada na impugnação e devidamente analisada pela decisão de piso. Os pagamentos realizados pela empresa já foram considerados, desde que, ou somente aqueles pertinentes ao período do crédito tributário, já que a recorrente juntou diversos documentos de competências que não se referem ao lançamento, são competências posteriores. O acordo também de primeira instância, ele assinalou que os recolhimentos efetuados em data posterior à ciência do lançamento, isto é, a partir de 29 de setembro de 2005, eles serão aproveitados para bater o valor lançado. Porém, eles não impedem a incidência de juros de mora e multa. Nesse caso, essa apropriação competirá, incumbe a Receita Federal do Brasil, o setor de cobrança, acompanhamento do crédito tributário. É quando houver esses pagamentos, né? Aqui ela alega a denunciação à lide, só que não é pedido de denunciação da lide no processo administrativo federal, não há previsão dele. Então, somente a lei pode atribuir, no âmbito tributário, somente a lei pode atribuir a terceiro, desde que vinculado a faturador, da respectiva obrigação tributária, a responsabilidade pelo crédito lançado, seja excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo aquele em caráter supletivo. Então, no que tange a ação declaratória, ajuizada pela Associação Eletropaulo, ela não irradia quaisquer efeitos sobre o processo administrativo, este aqui. Haja vista que nem o INSS, nem a União são partes, e também não existe notícia nos autos aqui administrativos, que tenha alguma decisão judicial que oponível à Fazenda Nacional. No caso, a Fazenda Nacional é entendida em qualquer momento, né? Unindo a Fazenda Nacional ou ao INSS. A prova da incorreção do levantamento é exclusivamente documental, cabe o ônus da prova autuada, com base na prestação de documentos. Em razão da natureza das questões controvertidas, que não depende de conhecimento específico, é prescindível a produção de prova pericial. Do mesmo modo, a prova testemunhal é ineficaz. Sobretudo foram respostas, análise a argumentos do recurso. E a diligência, então, também não é via que se destina a produzir provas de responsabilidade das partes. Quanto à juntada de novos documentos, também nada foi providenciado pela recorrente. A existência do dolo não se mostra relevante no presente lançamento, já que a empresa, independente da conduta praticada, ela é responsável pela contribuição previdenciária a cargo do segurado empregado, descontado ou não. A questão se configura crime, se foi descontado e não foi recolhida, conforme é dito pela fiscalização, ela aqui no processo administrativo, ela não... Na verdade, ela se mostraria relevante apenas para o prazo decadencial, né, a rigor, né? Mas para o mérito, a representação fiscal penal ela é uma questão irrelevante, né? Pela súmula CAF 28. Eu posso aqui só deixar isso aqui, detalhe, mas quando eu quis dizer que não é relevante para o mérito, né? Embora para a decadência ela acaba influindo. A anistia do débito, ou melhor, a remissão total ou parcial da dívida, ela dependeria de lei tributária, e não visualizo aqui nenhuma situação que se enquadre esse crédito lançado, para extingui-lo por remissão total ou parcial. A alegada situação financeira caótica não tem também nenhuma influência, né? Não impede a incidência da multa, inclusive, porém, devido à legislação superveniente mais benéfica, é aplicável aqui a portaria conjunta número 14. Então, eu estou conhecendo o recurso e dá provimento somente para determinar o cálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta número 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. Esse é o voto.
Aide. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Vamos? Acompanho também. Acompanho. 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 Por unanimidade, provimento parcial para recálculo da multa. 120. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Perdão, desculpe. Item 120, tempo com recorrente Vale do Igapó, empreendimentos limitados. Nesse caso, se trata de uma NFLD, abrangendo o período de fevereiro de 96 a julho de 2006. Também é o caso de contribuições descontadas dos segurados e não repassadas à Previdência Social, motivo pelo qual foi feita representação fiscal para fins penais ao Ministério Público, e o levantamento decorre o levantamento decorre de apuração em folha de pagamento, rescisões, GFIP, contabilidade. É mais amplo aqui do que o batimento GFIP e GPS. Ciência do lançamento, 28 de setembro de 2006. 28 de setembro de 2006. A decisão de primeira instância, que é de fevereiro de 2008, considerou o lançamento procedente na sua totalidade. Os argumentos de defesa são: apenas com as informações corretas em GFIP poderia saber o valor exato do débito. A empresa jamais procedeu à retenção da contribuição a cargo do segurado, uma vez que não tinha caixa suficiente no período para efetuar o pagamento dos salários. E então requer a reforma da decisão com revisão do valor, anulada a cobrança da multa. Eu aqui reconheço de ofício a decadência, em razão da interposição do recurso em julho de 2008, ainda não estava consolidado, ou ainda pouco divulgado a questão a inconstitucionalidade dos 10 anos, e também a decisão de piso foi anterior. Então, suma CAF 106, né? O que é apropriação. Então, seria a regra do 173. Eu trago as competências, então eu está operando a decadência até janeiro de 2000. Poderia ser até mais que isso, né? Só que eu estou sendo mais objetivo em relação às competências. E no mérito, não tem muito a dizer, as alegações de defesa são claramente protelatórias, a fiscalização apurou os valores em documentação fornecida pelo próprio contribuinte, então, lhe caberia o ônus de mostrar onde está a incorreção do levantamento. O apelo recursal não contém qualquer dado ou documento para infirmar os valores lançados para a fiscalização. A situação financeira caótica, como eu já disse no outro processo, é relevante aqui para essa situação, inclusive a aplicação da multa, porém, é cabível aqui a análise dos efeitos da legislação superveniente para uma multa mais benéfica. Então, no caso, eu dou parcial provimento para reconhecer a decadência até janeiro de 2000 e determinar em relação ao crédito remanescente o cálculo da multa em conformidade com a portaria 14, se mais benéfico o sujeito passivo. Esse é o voto. Então, não teve lançamento nem em dezembro de 99.
Ela não seria decadente, mas você colocou até janeiro de 2000? Eu não entendi. Assim, eu diria que a decadência era até novembro de 99. Mas é 2006. Sim, mas sempre que eu aplico um 73, sempre vai dar novembro. Nunca janeiro. É estranho. Não, eu digo novembro de 2000. Tá no resultado lá. Não, tá mas é 2000. Pois é, então é 11, né? 11 de 2000. Mas no sua conclusão tá janeiro. Isso, porque as competências, ela salta de janeiro de 2000 para fevereiro de 2001. Ah, entendi. Tá, agora entendi. Ok. Ok. Raíde. Acompanho. João Pinheiros. Sem áudio. Não, eu estava olhando aqui o voto, o que estava falando o Dr. Kleberson para confirmar. É isso mesmo, ela salta de 1/2000 para 2/2001. Não tem nada de lançado no intervalo. Uhum. Acompanhe. Acompanho. Acompanha. Acompanhe. Acompanhe. Então, por unanimidade, dá provimento parcial recurso para conhecer a decadência até janeiro de 2000 e determinar o recálculo da multa. 121. O item 121, então. O item 121 tem como recorrente o Instituto Américas Idiomas. Esse aqui é o lançamento, então, de contribuições patronais, e tanto previdenciárias quanto as responsabilidade da empresa para devidas a terceiros, período de novembro de 2000 a dezembro de 2005, com ciência do lançamento em 29/8/2007. Aqui no caso, segundo a autoridade lançadora, a empresa não recolheu as contribuições patronais, inclusive as devidas a terceiros, em face de uma liminar concedida em mandado de segurança coletivo, impetrado pelo Sindicato das Entidades Culturais Recreativas de Assistência Social e Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo, Sindilivre. A decisão judicial assegurou o direito dos filiados à inscrição no Simples Federal, na época, afastando a vedação do artigo 9º, inciso 13, que está relacionado a atividades de professor, né? Atividades profissionais de professor. Então, afetava as escolas, a discussão que teve sobre poder optar pelo Simples. Já na primeira instância, foi reconhecida a decadência parcial do crédito tributário, que eu indico as competências até na regra do 173, né? Até novembro de 2001 e além da 13 de 2001 também. Então, as alegações do recurso são que o inciso 13 do artigo 9º da Lei do Simples Federal trazia a vedação para a opção das escolas de idiomas, porém, o Simples Nacional, a legislação do Simples Nacional, Lei Complementar 123, permitiu a opção pelo regime mais favorecido. Em face da legislação superveniente, exceto a garantia da opção ao Simples Federal, considerando a aplicação da retroatividade benigna. O indeferimento da opção de ingresso no Simples é objeto de recurso voluntário, nos autos do processo que eu indico. Na condição de filiada ao Sindilivre, a recorrente é parte formalmente substituída na ação judicial, que garantiu o direito de recolher os tributos no regime do Simples.
E então ela alega que estava amparada pelos efeitos dessa liminar. Os documentos juntados aos autos comprovam indubitavelmente a extensão do benefício judicial à empresa. A cobrança do crédito só poderá ser feita, desse lançamento, só poderá ser feita após o trânsito julgado daquela ação judicial interposta pelo Sindilivre, caso desfavorável às pretensões dos seus filiados, e, por fim, é inaplicável a taxa Selic. Então, aqui, resumindo as questões, a maior parte delas envolve essa ação judicial impetrada pelo Sindilivre, e eu aqui, nesse ponto, a questão se resume ao seguinte: ela já foi alegada no processo administrativo que excluiu do Simples. Eu até trago aqui a ementa, é uma decisão há mais de 10 anos, e foi, então, essa condição de substituído na relação jurídica foi considerado no âmbito administrativo como não comprovado, não restou comprovado. Então, de modo que essa decisão é definitiva, não cabe aqui uma rediscussão nesse processo. Não comporta uma repreciação de mérito, ou seja, foi dito que ela não estava amparada, e aqui permanece como não amparada. No caso da retroatividade, eu cito apenas aqui a súmula CAF 81, digo mais algumas palavras, mas, basicamente, a súmula CAF 81 que já analisou essa questão dessa retroatividade da lei, ela não admite atividade anterior. A lei que admite uma atividade anteriormente impeditiva, o ingresso do Simples, ela não tem aplicação retroativa. É disso que diz a súmula CAF 81. Então, afasta qualquer pretensão da recorrente, está sumulado, né? Então, não cabe maiores considerações. A empresa de pequeno porte não optante pelo Simples Federal, então é o caso dela, a liminar entendeu-se que não a ampara, ela não tem nenhum provimento, então, que possa enquadrada no Simples, ela está submetida às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral, sendo devidas às contribuições patronais e de terceiros, sob remuneração de empregados e contribuintes individuais. E, por fim, a taxa Selic, que assume a CAF 4, é reconhecida válida, né, para fins tributários. Então, aqui é negar provimento, já que a decadência já foi reconhecida no acórdão recorrido. Esse é o voto. Raíssa. Eu acompanho. Pinheiro. Acompanho. Acompanho. Acompanhe. 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 Por unanimidade, eu voto negar provimento. Vamos voltar nos impostos de renda lá do primeiro dia. Rodrigo, é o item 25, seu, que a gente ficou faltando. Só faltou esse ou o último? Não, era o último da manhã, né? Naquele dia, que à tarde a gente puxou, mas aí essa já não tá. 25. Adilson Silva. Aqui é uma notificação relacionada à omissão de rendimento do trabalho. Uma questão de cálculo. Na declaração de ajuste, ele declarou esses rendimentos tributáveis. A notificação está bem sucinta, aí tem que ir mais ou menos ir deduzindo o que é cada valor. Ele no ajuste, ele põe esses dois rendimentos como caixa econômica, aí vem com a contribuição, aí tira na fonte em 13º. No total de tributável dá isso aqui, 330 mil. Rendimento recebido, duas fontes, a mesma fonte com dois rendimentos recebidos, assim que ele declarou. A notificação, ela fala em omissão do rendimento emitido da fonte pagadora Caixa Econômica. Juntou isso aqui, juntou esses rendimentos
na notificação ficou bem sucinta, falou que o rendimento era 357 e não 317 declarados. E justificou assim, que a parcela de rendimentos relativa a valores recebidos de ação judicial não foi comprovada a diferença relativa ao pagamento de honorários advocatícios de valor de 39.900. E aí eu trago o extrato do que foi apurado pela fiscalização. Então, esse declarado aqui, pegou esse apurado, com base aí nesse... E aí, a justificativa da fiscalização, que seria a não declaração, o honorário advocatício. O contribuinte foi cientificado e na impugnação, o que ele alega? Que sobre o total, o valor total recebido na ação judicial foi retido imposto sobre verbas indenizatórias, juros de mora e adicional de transferência que não há incidente do imposto de renda. Ele apresenta esse cálculo da impugnação. O rendimento recebido na ação, que dá mais ou menos 326 mil, vem com esses rendimentos isentos que ele diz à época que foram férias, 23 mil, tributação exclusiva 16, honorário 81 mil, honorário advocatício 81 mil. Ofereceu a tributação 204 mil. Ou seja, o que ele recebeu 326, tirou o isento, 13º e honorários 81 mil. E aí ele vem falando que ele ainda tem uma parte isenta na impugnação, que seria o próprio adicional de transferência, esse adicional de transferência, 47, e juros de 56. Então, ele lá na impugnação fala o seguinte, não, o que é efetivamente tributável é 100. Somando os demais rendimentos, 134, a base de cálculo daria esse 211 mil, o imposto daria 51, a retenção na fonte daria 100 mil, o que eu tenho a restituir seria 53. Não foi assim que ele declarou. Ele vem falando, não, isso aqui seria o certo. Ele juntou a ocasião de cálculos trabalhistas, e um resumo na folha que eu cito. O lançamento foi julgado procedente pela ausência de conjunto probatório. Basicamente, o fundamento da decisão foi a falta de amparo legal para isenção do adicional transferência e juros de mora, bem como a não comprovação de que as verbas seriam oriundas de ação trabalhistas. Quer dizer, então, a notificação falou em honorário advocatício, a DRJ falou que não foi comprovado que a verba seria oriunda de ação trabalhista, que não juntou a petição inicial, sentença. Aí o contribuinte foi cientificado o acordo. Recurso voluntário reitera que houve retenção de imposto de renda sobre verbas indenizatórias e requer restituição integral apresentada na declaração. Esse é o relatório. Recurso tempestivo, conheço. E aí, eu cito sobre essa omissão de rendimento. Que pese constar da notificação ter havido falta de comprovação do pagamento de honorários advocatícios, a partir das informações juntadas pela fiscalização, uma série de documentos, entre os quais recibos de honorários, verifica-se que o lançamento foi motivado pelo cotejo das declarações de imposto de renda retido na fonte, aí tem uma DIRF, os rendimentos declarados, mais especificamente recebidos da fonte pagadora, Caixa Econômica Federal, em sede de ação trabalhista. E aí na DIRF tem esse rendimento, 326 mil. E tem recibo também de honorário advocatício no valor de 81. Então, o que seria tributável dessa ação trabalhista seria 244 mil, o que ele declarou foi 204. Então, essa omissão de 39 aqui não é propriamente honorário advocatício, porque tem os comprovantes lá de honorário advocatício. A fiscalização que eu entendi foi que pegou a DIF da Caixa e lançou a omissão. Só que entendeu que a omissão era honorário advocatício. Quer dizer, justificou, assim, falta de comprovação de honorário advocatício, mas o lançamento, essa base de cálculo do lançamento é o cotejo entre DIRF e declarado. Dos comprovantes de levantamento judicial, que o contribuinte traz no recurso, se nota que não há divergência entre a DIRF e o valor levantado. Tem um comprovante de levantamento.
a de levantamento judicial, que também tem esse valor do imposto de renda retido na fonte, que é 87 mil. E o valor declarado a esse título na declaração de ajuste. Ou seja, o rendimento constante da DIRF foi efetivamente recebido pelo contribuinte e os honorários declarados foram comprovados. E aí eu acabo mais ou menos fazendo os cálculos, deduzo que pelo cálculo trazido da impugnação, o que se verifica é que a omissão de rendimentos apurada corresponde ao valor que o contribuinte excluiu na declaração. Mais especificamente, o valor que ele informa ser de férias indenizadas e 13º. E aí eu trago o cálculo. Quer dizer, pelo cálculo que ele traz na impugnação, o rendimento recebido foi 326, aí tem o comprovante de levantamento, tem o honorário divulgatício 81, tem a comprovação dos honorários. Pelo cálculo que ele traz, esses 39 que foi a título de omissão, seria o que ele disse que era férias indenizadas e 13º salário. Dá exatamente os 39 mil da omissão. E apesar do cálculo acima constar de sua primeira defesa, inicialmente o contribuinte alegou ser devida a restituição, com fundamento de que parte das verbas recebidas era originária de valores a título de adicional de transferência e juros de mora, não havendo incidência do imposto. E aí eu copio novamente o cálculo que ele trouxe lá na impugnação. Quer dizer, ele está falando, a restrição é devida até porque tem adicional de transferência e juros. Né? Veja-se, portanto, que o lançamento abarcou somente as verbas que o contribuinte informou serem férias indenizadas e 13º salário. Os valores de adicional de transferência e juros de mora foram espontaneamente oferecidos à tributação, embora todos esses com origem na mesma ação trabalhista. A decisão de piso fundamentou a rejeição dos valores como um todo, nos seguintes termos. E aí eu trago o fundamento da decisão, do voto, que ele não trouxe prova da ação trabalhista. De nada, né? Nem do que ele, da férias, 13º, nem adicional de transferência, nem nada. O contribuinte traz, então, junto a seu recurso, cópia do processo judicial relativo à ação de repetição de indébito. Então, nessa ação, ele requer a restituição de parte do imposto de renda retido na fonte, justamente a parte incidente sobre os valores recebidos na reclamatória trabalhista, a título de adicional de transferência e juros de mora. Então, note-se, então, que a restituição pleiteada por meio da DIRPF não tem relação com a ação de repetição de indébito. A declaração de ajuste foram elevados rendimentos recebidos na ação trabalhista, diminuídos de valores ditos como férias indenizadas e 13º, e o valor retido na fonte. Na ação de repetição de indébito, que é o que ele traz, se questiona parte da retenção na fonte. E aí eu colaciono aí os termos da petição inicial. Quer dizer, no ajuste, ele trouxe um valor lá, diminuiu férias e 13º, trouxe toda a retenção na fonte. E nessa ação de repetição que ele traz no recurso, ele está querendo repetir o indébito da retenção. Como junto à cópia da ação de repetição de débito consta a sentença da reclamatória trabalhista, é possível compreender melhor a origem das verbas recebidas. Foram obtidas pelo reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras, adicional de transferência e gratificação de função. Então, desse resumo dos cálculos trabalhistas, se verifica que os valores não levados a ajuste na DIRPF não se referem a férias indenizadas e 13º salários, mas sim aos reflexos das diferenças salariais nas férias e no 13º. E é um resumo de cálculo trabalhista. Então, não é de férias indenizada, é um reflexo das horas extras nas férias, quer dizer, ele pediu reconhecimento de horas extras, recebeu esse adicional de transferência, gratificação em função, tudo foi refletindo nas férias e 13º. E foi exatamente isso que ele excluiu no ajuste. Ou seja, os valores excluídos de rendimentos tributáveis pelo contribuinte, considerados pela fiscalização como omissão, são a soma dos reflexos. E aí, exatamente, verba, reflexo em férias, quer dizer, o que hora extra refletiu na férias e o que refletiu no 13º. O que se adicional refletiu na férias e 13º é gratificação de função. Dá os 39. Então, fica claro que o valor de 23 mil não é referente a férias indenizadas, mas sim reflexo das diferenças salariais,
concedida na ação trabalhista. Não há nada nos autos que demonstre que seja um reflexo em férias que não entregam a base de cálculo depois de renda, como, por exemplo, não, eu tiro essa parte, por exemplo. Seria eu botar exemplo férias não gozadas, mas, bom, destaque-se nesse ponto que, apesar do contribuinte ter entrado com ação de repetição sustentando a não incidência sobre a adicional de transferência, que poderia, em tese, levar ao questionamento quanto aos efeitos da decisão judicial nos reflexos excluídos do ajuste, aí é da repetição, né? O caso foi assim decidido pelo STJ. A verba em questão possui natureza salarial, no que inferior é legítima incidência do imposto de renda sobre o montante, quer dizer, o adicional de transferência, né? Então, o adicional de transferência, o próprio STJ falou que é legítima incidência. Então, não, quer dizer, já não cabia excluir agora. Ele não excluiu antes, não caberia também excluir agora. Aí, quer dizer, se excluísse lá, teria que ver o efeito no reflexo aqui. Mas ele ficou, quer dizer, ficou só um reflexo. Contudo, em relação ao acréscimo da 13º salário, há que se reconhecer que se trata de rendimento cuja tributação ocorre exclusivamente na fonte, que é o INSRF. E aí que ficou, para mim, acabou porque o valor declarado, ele trouxe a compensação, ele trouxe o imposto de renda todo. Né? Mas se lançou a omissão, eu entendo assim que pesa o valor declarado, o título de IRF, e IRF pelo contribuinte tem a considerar montante total retido na fonte, não há que se falar omissão de rendimentos, razão pelo qual deve ser afastada essa parcela do lançamento. Por fim, ressalve-se que não merece prosperar a alegação decorrente que a Fazenda Pública reconheceu, isso aí que ele traz, no âmbito da ação de repetição de indébitos, valores declarados em ajuste, por meio das informações. Então, lá no meio, como tem um cálculo que foi submetido à Fazenda, na ação de repetição, que basicamente ele fala o seguinte: se for concedido, se eu ganhar essa ação de repetição, o cálculo está certo, aí submeteu a Receita falou, não, é esse o último cálculo. A ocasião, a Receita Federal somente limitou-se a constatar que, em caso de ganho nessa ação judicial, deveria a União restituir imposto retido incidente à parcela original, sobre a parcela original do adicional de transferência sobre os juros de mora, não se confundindo com os reflexos da diferença salarial tributada no ajuste, portanto, para a restituição pleiteada administrativamente. Então, com esse do recurso e do provimento parcial, que exclui da base de cálculo esse valor do reflexo no 13º, que seria a tributação exclusiva. 16.965. Perguntas? Eu estou com uma dúvida aqui. Seria sobre a amplitude da lide? Não, essa ação de repetição, ela não tem influência nenhuma, doutor Rodrigo? Eu entendi que não, porque a ação de repetição, ele está questionando a retenção sobre o adicional, está questionando a retenção. A retenção foi toda levada a ajuste. Né? E a ação fala que, sobre o adicional de transferência, incide. Né? Seria em relação aos juros de mora, porque na ação de repetição, eu acho que ele excluiu os juros de mora. Só que os juros de mora, ele vai repetir a retenção na fonte lá na ação. Se eu admitisse uma restituição desses juros de mora aqui, ele ia fazer as duas coisas. Ele ia receber uma restituição no ajuste e ia repetir lá na ação. Ela reconheceu que não incide sobre os juros de mora. Cafézinho? Obrigada. Quer dizer, ele traz toda a retenção aqui. Ele vai repetir a retenção lá dos juros. E no ajuste, o que ele vai restituir?
ele iria restituir, ele imagina que fosse realmente férias indenizadas, ele iria restituir, tanto que na repetição de débito, por isso que ele submete o cálculo à receita, porque ele fala lá na ação de repetição o seguinte: olha, eu estou pedindo ele entende assim, tudo é indenizado, né? Essa parte dos juros do adicional eu estou pedindo na repetição. O resto eu vou restituir administrativamente. Ou seja, lá os reflexos de hora extra, 13º, eu resolvo lá com a receita lá no ajuste. Espera aí. Juros, né? A incidência sobre juros, ele está discutindo na ação judicial de repetição? Tá. Porque a DRJ falou que ele estaria pedindo administrativamente e que ela seria incompetente para reconhecer uma restituição maior que a declarada na declaração de ajuste anual. Porque na E ele impugnação... reitera esse pedido no recurso voluntário. Ele não concorda com a decisão da DRJ. E o senhor não analisou isso. Não, mas ele não pediu lá. Ele, na verdade, ele trouxe um cálculo. Na impugnação, ele trouxe um cálculo. Tá. Né? Ele trouxe um cálculo lá da ação. Pleiteando, porque aí foi só a omissão, né? Aí a omissão reduziu o valor da restituição de 23 para aí no extrato, né? Reduziu a restituição de 24 para 13, né? Pela omissão. Ele na impugnação, ele acaba falando o seguinte: não, eu tenho direito a uma restituição de 50 mil. Tenho direito a uma restituição de 50 mil, porque o cálculo é esse. Aí trouxe todo o cálculo: férias indenizada, 13º, adicional transferência, juro de mora. Então, eu tenho 50 mil de receber. Né? E aí ele entra com a repetição. Só que a repetição, ele está pleiteando os juros de mora e o adicional de transferência. Então, mesmo que eu fosse analisar, seria coincidência, porque ele entrou lá na ação de repetição pedindo a restituição da parte que ele levou a ajuste. No ajuste, ele pede só o além, ou seja, o reflexo da férias e do 13º. Que a fiscalização, como ele lançou líquido, ele está pedindo só aquela parte da omissão. Está se surgindo, em tese, contra a omissão. Né? Porque na omissão eu resolvo administrativamente a parte do férias e 13º. E na ação de repetição eu resolvo o adicional de transferência e o juros de mora. Só que ele só resolveu na repetição o juros de mora. O relator da DRJ é que interpretou diferente. O pedido dele é exatamente o valor declarado como a ser restituído. Deixa eu ver só os termos lá da... Porque ele pede lá, no pedido da impugnação, ele pede para restabelecer a integralidade da restituição no valor de 24 mil. Né? Só que no corpo da impugnação, ele vem falando sobre o cálculo do imposto de renda sobre as verbas indenizatórias. Né? E vem falando do adicional de transferência, que é isento, porque ele já tinha, ele já estava com o Paulo, vem falando de juros de mora, ele vem falando que é isento. Aí fala assim: dessa forma, conforme comprovado no cálculo apresentado no corpo desta impugnação, que é o cálculo todo do que ele acha que é isento, demonstra-se que o requerente deverá receber a restituição apurada e pede a restituição apurada. E aí,
a DRJ acaba fundamentando, né? Ó, ela fala do mais ou menos que deveria ter comprovado a isenção, né? Aí vem falando de fato gerador, disponibilidade de renda. Aí ele fala assim, a solicitação de reconhecimento de uma restituição maior do que a declarada em DPF, quer dizer, ela já interpretou que ele está pedindo a mais, embora ele no corpo ele pede a mais. Por isso a minha pergunta, quando eu li isso daqui, eu tive a impressão que ele tinha pedido mais, mas não. No corpo ele fala que tem direito a mais. Então ele acaba não discutindo incidência sobre juros, como o senhor argumenta. Pessoal, eu preciso interromper. Dá para votar? Vocês ainda têm dúvidas? Eu ia falar sobre... aqui não é o caso do regime de competência, não, né? Que nós aplicávamos, né? Não, então, aí eu pensei lá no rendimento recebido, né, do rendimento recebido acumuladamente, não é isso? Aí, só que aí eu fui pesquisar algumas decisões, inclusive daqui, era quando o contribuinte se insurge, ele também se insurge contra a própria forma de cálculo da retenção, né? Mas aqui ele não está, teoricamente, não está se insurgindo contra o regime. Ele foi bem específico. Ele está se insurgindo contra os 39, ele quer que se recomenda os 39, a não ser que se entenda que é mais ou menos de ofício. Porque aí eu vou ter que refazer todo o que... Porque se for para fazer o recálculo da fonte, do que ele está trazendo como retido na fonte, vai dar reflexo lá no que ele está repetindo. Vai bagunçar. Mas não entendi. Não? Isso aqui? Oi? Então, precisa interromper a sessão. Só um minuto. Tá, vou interromper. Ok. Val, por favor, pode parar a gravação.